Olá, meu nome é Gabriela, eu sou idealizadora e proprietária do Estúdio Dona Bi, que é um espaço especializado em tratamento capilar. Eu já fiz um vídeo explicando um pouquinho mais sobre a minha formação, sobre com o que a gente trabalha aqui nesse espaço. Eu vou fazer esse vídeo hoje para falar um pouco de corte bordado, que é uma super tendência que está aí e que existem várias formas de ser feito esse corte. E eu queria explicar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Aqui no estúdio a gente só trabalha com corte bordado artesanal, que é o feito com a tesoura. Por que isso? Corte bordado com a máquina é ruim? Não é ruim, porém ele tem algumas particularidades. O corte bordado na máquina não pode ser feito em cabelos ralos e com pouca triconodose. O que são as triconodoses? São as doenças do fio. São nódulos, fraturas, pontas duplas, pontas múltiplas. Então, assim, o que eu tenho observado hoje, eu tenho recebido muitas clientes com cabelos detonados por cortes feitos na máquina. Por quê? O profissional acha que é simplesmente comprar um aparelho e sair fazendo. E não é assim, a gente tem que estudar a técnica, saber o porquê daquilo. O corte bordado, ele não tira só ponta dupla, tem várias outras coisas que ele tira. Como funciona? É um corte que a gente divide o cabelo mechinha por mechinha, mechas finas, e a gente tem uma técnica em que a gente passa a mecha entre os dedos, assim como a máquina. A máquina ela também tem uma alavanquinha embaixo e duas em cima. E aí quando a pessoa fecha, o cabelo que fica nessa região, ele levanta. Os fiozinhos que estão no meio do cabelo, ele levanta. E aí a máquina não tem olho, o que levanta ela corta. Só que até na própria anamnese eu consigo mostrar para a cliente que nem tudo que levanta, nem todas as pontas que estão aqui no meio do fio, elas são ruins, não são, são fios muitas vezes que estão crescendo. Então por que cortar esse fio? E muitas vezes quem tem pouco cabelo, quando você corta esses fios, você dá uma impressão de cabelo mais ralo ainda. Você acaba causando um efeito de cabelo quebrado ao invés de cabelo saudável. Então, o que acontece? Aqui a gente faz essa técnica com a mão e o que levanta a gente vai analisar o que precisa ser eliminado e o que não precisa ser eliminado. Eu vejo muitos profissionais aí, eu vejo vídeos de profissionais passando aquela maquininha mais de 5, 6, 7 vezes na mesma mecha. E aí eles falam assim, olha, quanto mais passa, mais sai. Mas é lógico que quanto mais passa, mais sai. Porque todo fio que levantar, a máquina vai cortar. Só que nem todo fio que levanta precisa ser cortado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque, infelizmente, as pessoas se impressionam muito com aparelhos, com tecnologia, mas se não souber usar, vai acabar prejudicando esse cabelo ao invés de ajudar. Então, a máquina é para cabelos volumosos e com muita triconodose, que são as doenças do fio. O corte bordado artesanal pode ser feito em qualquer tipo de cabelo e o que vai mudar é o tempo, que realmente quando a pessoa tem muito volume, muita triconodose, a gente vai levar um pouco mais de tempo fazendo. Mas essa é a diferença básica. E veloterapia, o que é veloterapia? Ela era utilizada milhares de anos atrás porque as pessoas não tinham acesso ao metal. Então, assim, o corte de cabelo, há muitos e muitos anos atrás, era feito realmente na vela. E nessa época, as mulheres não podiam interferir no comprimento dos fios, né? Não tinha essa inovação que tem hoje das mulheres andarem com cabelo curto. Então, era feito só aparava as pontas com o calor da vela. Então, hoje em dia, criou-se a veloterapia, que nada mais é do que você pegar uma mecha, você enrola ela e passa a vela aqui em volta, sem encostar no fio, e esses fios que estiverem levantados vão queimar. Depois, o que você tem que fazer? Um corte bordado artesanal, de qualquer forma, porque quando você queima um cabelo, ele vira como se fosse uma bolinha. E aí, depois, de qualquer forma, você tem que tirar essas bolinhas com a tesoura. Então, assim, a veloterapia, na minha opinião, é mais uma forma de, assim, de inovar, de dizer que tem um procedimento diferente, enfim. Então, essa é mais ou menos a diferença básica do corte bordado artesanal, do corte bordado na máquina e da veloterapia.